Afinal, como o Minato aprendeu o Hiraishin no Jutsu? Essa é uma das técnicas que até hoje deixa um grande ponto de interrogação, especialmente envolvendo o personagem importantíssimo da trama, o próprio Minato. E como foi revelado, o criador dessa técnica foi o Tobirama Senju, o segundo Hokage. Mas então, como o Minato aprendeu esse Jutsu, se o Tobirama já estava morto há muito tempo? Ficou curioso, por mais intrigante que pareça, o mangá deixou pistas claras de como o Minato pode ter tido acesso ao segredo dessa habilidade lendária. Mas como todos sabemos, graças aos feitos impressionantes com essa técnica, Minato Namikaze se tornou amplamente conhecido como o Relâmpago Amarelo de Konoha. Mesmo sem ser o criador do Jutsu, ele acabou se tornando o grande símbolo dessa habilidade. Mas a dúvida que fica é como Minato aprendeu uma das técnicas mais poderosas da história de Konoha mesmo após a morte do seu criador. E o que acontece é que o Kishimoto aplicou uma espécie de retcon nessa habilidade. No clássico, tudo indicava que o Minato era o verdadeiro criador do Hiraishin. Afinal, quando o Tobirama foi revivido, ele sequer utilizou essa técnica contra o terceiro Hokage. Além disso, no segundo databook, o Minato é listado como o único usuário do Jutsu, com a descrição de que essa habilidade pertencia a ele. E a verdade é que várias técnicas acabaram sendo atribuídas ao Tobirama posteriormente. Um exemplo claro disso é que, no clássico, o anime chegou a retirar um genjutsu usado pelo Hashirama no mangá e o passou para o Tobirama, reforçando ainda mais esse redirecionamento de feitos. Além disso, também temos o caso do Edo Tensei, um jutsu que no primeiro databook traz apenas Orochimaru como seu único usuário. Mas posteriormente, Tobirama foi oficialmente revelado como o verdadeiro criador da técnica. Esses retcons aplicados em várias habilidades para expandir a lore do Tobirama acabaram gerando uma das maiores inconsistências do mangá. Simplesmente não sabemos de forma concreta como Minato teve acesso ao segredo do Hiraishin, mesmo após a morte do seu criador. E se você pensa que é fácil dominar o Hiraishin no Jutsu e que por ser um gênio o Minato não teve nenhuma dificuldade, saiba que em Boruto Two Blue Vortex é revelado que nem mesmo Boruto, um prodígio neto do Minato, conseguiu desvendar o segredo da técnica original e por isso ele acabou desenvolvendo uma variante própria, utilizando de suas capacidades Otsutsukis de criar portais de espaço-tempo, onde o Boruto aplica o mesmo conceito do Hiraishin do Minato, mas ao invés de selos tradicionais, ele marca objetos de metal que absorvem melhor o chakra com o seu próprio chakra, usando esses pontos como âncoras para se teletransportar. Isso já deixa claro que é realmente necessário ter acesso ao segredo da técnica para conseguir dominar o Hiraishin. E só esse fato já nos confirma que Minato aprendeu o Jutsu através de outra pessoa. Mas quem foi? O Jiraiya, seu mestre, provavelmente não foi o responsável. Afinal, ele nunca foi mostrado utilizando essa habilidade e também jamais demonstrou qualquer conhecimento avançado sobre ela. Só que o primeiro capítulo do mangá de Naruto já nos deu uma pista muito importante. Nele, Naruto invade a residência do terceiro Hokage e rouba o pergaminho dos selos, que havia sido selado pelo primeiro Hokage. Esse pergaminho continha diversas técnicas secretas e proibidas, permitindo que o Naruto acessasse o segredo do jutsu dos multiclones das sombras. E só esse fato já revela informações bem relevantes. Primeiro, o terceiro Hokage tinha acesso ao segredo de vários jutsus poderosos e confidenciais da Folha. Isso faz total sentido, já que além de ser o Hokage, ele foi o discípulo direto do primeiro e do segundo Hokage, conquistando a confiança de ambos. Além disso, o quarto databook confirma que o terceiro Hokage possuía conhecimento de todos os jutsus de Konoha. Isso obviamente não quer dizer que ele dominava todas essas técnicas, mas sim que ele compreendia e conhecia cada uma. Essa informação é reforçada tanto pelo fato dele ter acesso ao pergaminho dos selos, quanto pela fala do Orochimaru, afirmando que Hiruzen sabia todos os jutsus da vila, com exceção das Kekkei Genkai, naturalmente. Portanto, faz total sentido que o Hiruzen guardasse os segredos das técnicas mais poderosas e perigosas da Folha, incluindo o próprio Hiraishin no Jutsu, justamente para evitar que caíssem em mãos inimigas. Prova disso é o verdadeiro desespero que vimos quando Naruto roubou o pergaminho dos selos. Além disso, vimos que essa técnica é extremamente útil numa guerra, já que o usuário pode rapidamente ir para vários lugares ao mesmo tempo enfrentando verdadeiros esquadrões, ou seja, era extremamente perigoso que ela caísse em mãos inimigas. Inclusive, um detalhe importante é que vocês já repararam para pensar que o próprio pergaminho dos selos contém o segredo do jutsu multiclones das sombras. Essa é uma variação ainda mais poderosa da técnica original criada pelo Tobirama, mas que estava selada sob responsabilidade do primeiro Hokage, o que indica que outras técnicas do Tobirama também estavam guardadas nesse pergaminho, incluindo possivelmente o próprio Hiraishin no Jutsu. Vale lembrar que, como eu mencionei antes, Tobirama é oficialmente reconhecido como criador do Jutsu Clones das
das Sombras. Já o Multiclones das Sombras, que é uma versão proibida da técnica devido ao imenso consumo de chakra, não tem um criador declarado, no entanto tudo indica que tenha sido o próprio Tobirama, afinal, sendo um Senju, ele tinha grandes reservas de chakra, e faz total sentido que ele mesmo tenha criado uma versão avançada do jutsu que já era de sua autoria. E com tudo isso em mente, fica muito claro que provavelmente foi o próprio Hiruzen quem confiou o segredo do Hiraishin no Jutsu ao Minato. Ao ver o potencial do jovem ninja, o terceiro Hokage, mesmo sem usar pessoalmente essa técnica, poderia ter transmitido conhecimento teórico a ele, afinal, tendo acesso ao segredo do Jutsu, Hiruzen permitiria que Minato, com a sua genialidade, dominasse sozinho essa habilidade extremamente complexa. Até porque o Hiruzen ele conhecia o segundo Hokage, ele foi o seu aluno, então ele sabia melhor do que ninguém como essa técnica era utilizada, e ao ver o Minato, ele pode ter entendido que esse jutsu combinaria com ele. Isso parece ser o que mais faz sentido dentro da narrativa do mangá. Mas e você, o que acha? Não esqueça de deixar sua opinião aí nos comentários, dar aquele like e se inscrever no canal, assim podemos continuar trazendo conteúdos como esse. Sua ajuda faz toda a diferença. Tamo junto, nos vemos na próxima, valeu!